Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí no canal Lucas Henrique. Estou aqui, eu e minha avó. A minha avó aí. Oi, tudo bem? Aí eu vou fazer o vídeo para vocês aqui sobre a história da seleção brasileira. Continuação do outro vídeo meu que eu tinha postado aí de manhã cedo. Aí, eu quero que vocês fiquem por dentro aí. Já deixem um like, curte, comenta, compartilha e segue aí para você estar recebendo mais notificações sobre mais vídeos meus que estão sendo postados. Beleza? Bora lá. 1914, 1938, a formação e os primórdios. Formação e os primórdios. A seleção brasileira foi formada pela primeira vez em 21 de julho de 1914. Fez seu primeiro jogo contra o Exeter City da Inglaterra no campo do Fluminense Futebol Clube em 21 de julho daquele ano. O resultado da partida é disputado. Algumas fontes afirmam que o Exeter perdeu por 2-0 para o Brasil, com gols de Washington Gomes e Osman, enquanto outras afirmam um empate de 3-3. Peraí, deixa eu posicionar certinho aqui para continuar. De 3-3, empate de 3-3. Particularmente na mídia inglesa, à época, a equipe jogou ainda naquele ano em 2 jogos contra a seleção argentina, sendo um amistoso em 20 de setembro e outro oficialmente valendo a Copa Roca. A Copa Roca. Época, a equipe jogou ainda naquele 2 jogos contra a seleção da Argentina, sendo a Copa. Em 27 de setembro, a competição que visava aproximar mais esses 2 países, o Brasil venceu por 1-0 em Buenos Aires, gol de Rubens Salles, consagrando-se campeão do torneio, sendo esse o primeiro de vários títulos conquistados pela seleção canarinho. O primeiro título relevante conquistado pela seleção brasileira foi o Campeonato Sul-Americano de 1919, a atual Copa América, com Frederic marcando o gol do título sobre o Uruguai no Estádio das Laranjeiras, construído pelo Fluminense para esta ocasião, já que o governo brasileiro não tinha o dinheiro para financiar este evento internacional. Em 1922, o Fluminense ampliou o seu estádio e a seleção brasileira conquistou o segundo título relevante de sua história, o Bicampeonato do Sul-Americano de Seleções. A competição foi disputada no Brasil como homenagem ao centenário da independência do Brasil. Na Copa do Mundo FIFA de 1930, quando o Preguinho marcou o primeiro gol da história da seleção brasileira em Copas do Mundo na estreia contra Iugoslávia, em que o Brasil perdeu por 2-1, e na Copa do Mundo de 1934, o Brasil foi eliminado logo na primeira fase, porém na Copa do Mundo de 1938, foi um sinal do que viria, uma vez que o Brasil terminou em um bom terceiro lugar com Leônidas. Leônidas da Silva, terminando a competição como artilheiro e melhor jogador. Continuar aqui para vocês. Deve-se lembrar, contudo, que nas Copas de 1934 e 1938 houve reclamações brasileiras contra a arbitragem das partidas nas quais o Brasil foi eliminado em 1934 contra a Espanha, oitavas de final, e em 1938 contra a Itália, semifinal. Em 1934, os brasileiros reclamaram do árbitro alemão Alfred Berlin, que anulou um gol de Luizinho
quando a partida ainda estava 2-1. A Espanha, segundo os brasileiros, o gol foi legal. O zagueiro espanhol Quincoses tirou com a mão uma bola chutada pelo brasileiro Patesco. No momento em que a bola ia entrar no gol, o árbitro não marcou o pênalti, porém, em um outro lance, o árbitro marcou um pênalti a favor do Brasil, batido por Valdemar de Brito e defendido pelo goleiro espanhol Zamora. Aqui acabou a primeira parte. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Continuar o vídeo para vocês aqui na segunda parte. Deixa eu preparar aqui a câmera. Já em 1938, o Brasil perdeu de 2-1 para a Itália na semifinal. O segundo gol italiano derivou-se de pênalti, cometido por Domingos da Guia, sobre o italiano Piola. Domingos agrediu Piola em revide a uma agressão deste que sobre o italiano Piola. Domingos agrediu Piola em revide a uma agressão deste que o árbitro, o suíço Hans Wurtzsch, desconsiderou, marcando apenas a infração do brasileiro Ademir. Algumas fontes afirmam que no momento do ocorrido, a bola estava em jogo, havia saído pela linha de fundo, de modo que no momento do ocorrido a bola não estava em jogo, havia saído pela linha de fundo, de modo que a marcação do pênalti teria sido ilegal. Outras fontes alegam que a bola não havia saído, porém que estava fora do lance, longe de Domingos da Guia e Piola, de modo que a marcação do pênalti teria sido, no mínimo, desnecessariamente rigorosa. Não só a imprensa brasileira, mas também a imprensa do país sede da Copa. A França considerou a marcação do pênalti rigorosa demais. O Brasil chegou a fazer protesto formal à FIFA contra o juiz suíço Hans Wurtzsch pela marcação do citado pênalti. Porém, a FIFA homologou o resultado final da partida. O jornalista francês A. Chatrel escreveu que o árbitro deveria ter expulsado Domingos da Guia, mas jamais ter dado pênalti, pois a bola não estava em jogo. Porém, esse jornalista afirma que a Itália dominou o Brasil no jogo. Além disso, Leônidas, considerado o melhor jogador do Brasil, desfalcou o Brasil contra a Itália por exaustão muscular. Mas 3 dias depois disputou a decisão de terceiro lugar contra a Suécia, marcando 2 gols. A rápida recuperação de Leônidas gerou controvérsia e várias críticas, alegando que ele teria condições de jogar a partida anterior. Também surgiram calúnias de Leônidas teria sido comprado pela a Itália. Peraí, procurando mais informações. Teria condições de jogar a partida anterior, também sugerindo que Leônidas teria sido comprado pela Itália, ou que o próprio Leônidas teria fingido suas dores musculares como forma de buscar uma melhor premiação financeira. O popular bicho por jogar. Leônidas processou o autor das acusações. Final da segunda parte. Vamos agora para a terceira. Em 1949, 1954, Copa América, derrota para o Uruguai e derrota para a Hungria. Já em 1949, Brasil sediou mais uma edição do Campeonato Sul-Americano,
A seleção brasileira foi campeã vencendo 7-0 a Paraguai no jogo final em São Januário e assim acabou com um jejum de títulos oficiais de 27 anos. O anterior tinha sido na Copa América de 1922. Esse foi o período mais longo da história da seleção, sem conseguir títulos oficiais da sua seleção principal. Os gols do jogo final foram marcados por Ademir Monzes, 3 gols, Tenosira, 2 gols de Jair, 2 gols de 47. Aqui eu vou mostrar para vocês de novo. As goleadas do Brasil por 7-1 na Suécia e por 6-1 na Espanha garantiram ao Brasil uma boa vantagem frente ao Uruguai e confirma Ademir de Menezes como artilheiro da competição. Com isso, diante de um público de cerca de 200 mil pessoas no estádio do Maracanã, a seleção nacional precisava ganhar ou mesmo empatar com o Uruguai, e o troféu seria dos donos da casa. O favoritismo do Brasil cresceu, especialmente quando a França abriu o placar aos 2 minutos do segundo tempo. Porém, o Uruguai empatou com João Albert Sanches. E com 11 minutos faltando para a final da partida, virou o jogo com um gol de Alcides Giga, com muitos dizendo que o gol foi tomado por causa de uma falha de Barbosa. Sem acreditar, toda a torcida brasileira no Maracanã ficou em silêncio enquanto o Uruguai tornou-se campeão mundial pela segunda vez. Essa partida ficou conhecida na América do Sul. Como o Maracanaço, e simbolizou o maior trauma da seleção brasileira de todas as Copas e de toda a sua história. Até a ocorrência do Mineiraço em 2014. E para finalizar, a seleção jogou com seu uniforme branco até a data fatídica de 16 de julho de 1950, quando perdeu para o Uruguai. Desde então, só usou o uniforme em datas comemorativas, pois achavam que a derrota se tratava da cor de tal uniforme. Vou mostrar para vocês. É isso aí. Isso aí, pessoal. Eu finalizo o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Segue meu canal aí para melhorar mais os algoritmos. Fico no aguardo do comentário de vocês aí, para vocês falarem para mim o que eu tenho que melhorar, o que eu não tenho para melhorar no meu canal. Então, tenham uma boa noite. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.